Ele foi para lá com 25 anos de idade. Quando ele estava com 30 anos, e todo mundo fala, dentro da cultura judaica, é a fase da maturidade, é a fase quando você começa a exercer o teu chamado. Quando ele estava com seus 30 anos, ele estava ali às margens do rio Quebar, um afluente, do rio Tigre, e de repente, o capítulo 1 vai nos dizer que de repente veio uma terrível tempestade, uma tempestade imensa. Essa tempestade, ela veio do norte, e com muitos relâmpagos e raios intensos, cercada por uma luz brilhante. Então presta atenção, mais ou menos o que aconteceu com Martinho Lutero, quando ele foi chamado para o mosteiro, para ser um sacerdote da Igreja Católica. Diz a tradição que era uma tempestade muito forte, e ele fez uma promessa dizendo: Deus, se tu me guardar, eu vou te servir. E aqui a gente tem uma história de uma terrível tempestade. No meio daquela tempestade havia uma luz brilhante, e quando ele olhou no meio daquela luz brilhante, ele viu 4 seres viventes. Ele viu querubins que tinham 4 asas, e cada querubim, 4 asas, com 2 voavam, e com 2 cobriam os pés, e cada querubim tinha rostos, 4 rostos. O rosto da frente era de homem, o rosto da direita era de leão, o da esquerda era de boi, e atrás era um rosto de águia. Agora ele continua dizendo para nós, no capítulo 1, que junto aos seres viventes, ele viu rodas que reluziam como berilo, uma cor azulada muito forte, e seus aros estavam cheios de óleos. Então primeiro ele vê os seres viventes, depois ele vê rodas ao lado dos seres viventes, e nos diz o capítulo 1 que as rodas obedeciam aos movimentos dos seres viventes, e os seres viventes obedeciam ao movimento do Espírito de Deus. Então, aonde que os seres viventes iam, as rodas também iam. Se eles iam para a direita, as rodas iam para a direita. Se eles subiam, as rodas subiam. Se eles desciam, as rodas desciam. E interessante que o texto vai dizer que eles estavam sendo direcionados, levados, guiados, orientados pelo Espírito Santo. E sobre eles havia um trono de safira, nos diz o texto, e alguém estava sentado nele. Quando ele olhou para lá, quando ele viu aquele trono e alguém que estava sentado nele, ele viu uma figura que parecia um homem, um filho do homem, e ele reluzia de cima para baixo, de baixo para cima. Quando ele olhava, ele parecia com um homem, mas quando ele atentava, ele reluzia, ele estava todo cheio, ele estava resplandecendo. Diz Ezequiel: quando vi, dobrei-me com o rosto em terra, ou coloquei-me o rosto no pó, todo o meu ser, todo o meu corpo tremia, a tal ponto que não conseguia ficar em pé diante da glória de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus da glória. Quando ele fala aqui, eu estava observando, que quando ele fala, quando ele menciona, no versículo 28, a glória do Senhor é a presença do Senhor, é a Shekinah, é quando Deus se manifesta na vida do seu povo, ou no meio do seu povo. Ela aparece aqui primeiro, junto ao rio Quebar. A presença do Senhor, a glória do Senhor, a manifestação do Senhor, aparece primeiro no livro de Ezequiel, junto ao rio Quebar. Lá no capítulo 8, que nós vamos estudar mais tarde, vai aparecer no templo de Jerusalém. Mas se você observar, no terceiro capítulo, o profeta vai dizer assim: a mão do Senhor esteve ali sobre mim. Olha só, novamente, a presença do Senhor esteve ali sobre mim. E ele me disse, o Senhor me disse: levante-se e vá para a planície, e lá falarei com você. Então me levantei e fui para a planície, e lá estava a glória do Senhor, a glória como eu tinha visto junto ao rio Quebar. Dobrei-me com o rosto em terra. Aleluia. Quando Deus se manifesta, quando a glória do Senhor se manifesta, tem uma reação. Todos que experimentaram, todos que viram a glória do Senhor, tiveram uma reação. Por exemplo, Jacó, quando ele lutou com aquele anjo, em Gênesis 32, ele saiu mancando e o seu nome foi alterado a partir daquele dia. Deixou de se chamar Jacó e passou a se chamar Israel, porque como príncipe lutaste contra Deus. Daniel, a mesma coisa. Quando ele viu a glória do Senhor, ele caiu, ele ficou ali dobrado no chão, porque a presença do Senhor, ela é maravilhosa. João também caiu de Patmos, quando ele viu a glória do Senhor, quando Jesus se manifestou para ele caiu aos pés do Senhor, e o Senhor disse para ele: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou aquele que morri, mas eu ressuscitei, e tenho na minha mão a chave da morte e do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 4, quando Jesus está falando com aquela mulher samaritana, e no meio da conversa, ela disse: por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, samaritanos, é o Monte Gerizim? Mas Jesus vai lhe dizer que a glória de Deus, que a presença de Deus, ela não está confinada, ela não está limitada a Jerusalém ou a Gerizim. Jesus vai dizer para nós, em João capítulo 4, a partir do versículo 20, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então temos uma localidade. Se você está em casa, ali a glória do Senhor pode se manifestar na sua vida. Se você está dirigindo o teu carro, ali a glória do Senhor pode se manifestar em sua vida. Aonde quer que você esteja, basta você adorar, basta você glorificar
espírito, Ezequiel estava de joelho, com o rosto em pó. Ali em Lamentações diz assim: ora, põe o teu rosto rente ao chão, talvez haja o quê? Esperança. Ele ficou com o rosto em pó, no pó da terra, se dobrou diante daquela glória, diante daquela presença, diante daquela magnificência, diante daquele resplendor, diante daquela luz. Ele se dobrou. Ele colocou o rosto em pó, no pó, para não ver a glória de Deus. O impacto da visão lhe afetou profundamente. Todo o seu corpo foi atingido pela glória de Deus. É impossível termos uma experiência com Deus e ficarmos do mesmo jeito, sem nenhuma mudança de vida. É impossível. Se Deus manifestar na sua vida a sua presença, algo tem que acontecer na sua vida. Uma mudança tem que acontecer na sua vida. Estava ouvindo o pastor Paulo Júnior dizendo que antes de se converter, ele era viciado em crack, ele era viciado em cocaína, ele bebia e fazia tantas e tantas coisas. Mas depois que Deus se manifestou na vida dele, depois que ele experimentou Deus, ele nunca mais teve vontade de experimentar aquelas coisas. Porque a glória do Senhor veio sobre ele. Aleluia! Tem que acontecer uma mudança, tem que acontecer uma alteração na minha vida e na sua vida. Existe uma nova disposição interior dentro de você. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? É que ele experimentou a glória do Senhor. Algo maravilhoso aconteceu nele. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre o profeta Ezequiel, enquanto ele estava ali de cabeça baixa, com o rosto no pó. Eu ouvi a voz de alguém falando. E o que ele ouviu? Filho do homem, fique de pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e eu ouvi aquele que falava. Aleluia! Aquele que experimenta a glória de Deus, ele não pode ficar dobrado. Aquele que experimenta a presença de Deus, o Espírito Santo vem sobre ele e lhe coloca de pé. Fique de pé na minha presença, porque eu quero falar com você. Fique de pé na minha presença, porque eu tenho um particular com você. O Rei dos Reis, aquele que está sentado em cima do trono de safira, ele quer ter um particular com você. Ele quer falar com você. Ele quer se manifestar na sua vida. Filho do homem. Eu estava ouvindo, eu estava entendendo. Filho do homem, no hebraico, Ben Adão, que é utilizada aqui, essa expressão, mais de 90 vezes em Ezequiel.
E tem um sentido, sabe qual é o sentido de filho do homem? Tu que nasceste de carne frágil e fosse instruído com ideias humanas, tu que era pecador, tu que era errante, tu que era estrangeiro, tu que vivia no lamaçal do pecado, agora você foi chamado, você foi escolhido. O Espírito Santo lhe escolheu. A Bíblia diz que o Espírito Santo, enquanto Deus falava com ele, o Espírito Santo entrou na vida dele. Ele sentiu que um poder invadiu a sua vida, o seu ser. Ele recebeu a unção divina. Ele recebeu o poder celestial, veio sobre o profeta. Aleluia. A sua mente foi radicalmente mudada e elevada. A sua mensagem tornou-se poderosa. Aquele homem humilde tornou-se um leão de Deus. E ele recebeu poder especial e coragem que não tinha antes. Eu estava pensando no Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores da história da igreja. Um homem que num determinado ano batizou mais de 1000 pessoas. E as pessoas perguntavam para ele: qual é o segredo do seu ministério? Por que o seu ministério está crescendo? E ele falou assim: visita a minha igreja, visita a igreja que eu sou pastor, vai lá na segunda-feira para você ver a multidão de pessoas que estão orando pelo meu ministério. As pessoas estão intercedendo, as pessoas estão orando. É uma dependência absoluta do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Uma igreja que ora é uma igreja poderosa. Uma igreja que ora é uma igreja que tem unção de Deus, que tem poder de Deus, que tem graça de Deus, que tem discernimento de Deus. A igreja dele tinha mais de 15 degraus. No fundo do púlpito havia uma salinha, uma sala onde 200 pessoas estavam orando, intercedendo enquanto ele estava pregando. Enquanto ele subia aqueles degraus, 15 degraus, ele ia dizendo: Espírito Santo, tenha misericórdia de mim. Espírito Santo, eu vou pregar a sua palavra, eu vou anunciar as insondáveis riquezas de Cristo, tenha misericórdia de mim. E o Espírito Santo usava aquele homem de uma forma poderosa. Em Jerusalém, aqueles apóstolos tímidos, dentro de um cenáculo, eles receberam o poder do alto. O Espírito Santo veio sobre eles. E o apóstolo Pedro começou a pregar o Evangelho. E o Evangelho começou a disseminar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos da presença dele em nosso ministério. Eu preciso do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Todos nós precisamos. Aleluia. Jesus, me ajuda, me subir degrau por degrau. Senhor, me usa, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu vou pregar a tua palavra. E assim Deus usava poderosamente Charles Spurgeon. A Bíblia diz que Deus falou com ele: profetiza. Deus diz assim: eu te envio aos filhos de Israel, uma nação rebelde. Filho do homem,
vou enviá-los aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Olha só o que Deus está dizendo a respeito do seu povo. É uma nação rebelde, rebelião. É uma nação que se revoltou contra mim. Aqui na mensagem, a Bíblia Mensagem, diz assim: eles são um caso difícil. O povo a quem estou enviando você está calejado de pecados. É um caso difícil. É um povo que está calejado por seus pecados. É um povo que virou as costas para Deus. É um povo que vive a vida do jeito deles, sem nenhum compromisso com Deus. A primeira coisa que Deus está dizendo ao profeta é isso. É um povo rebelde. É um povo que se rebelou. É um povo que virou as costas para mim. Pensa que é fácil ser profeta? Pensa que é fácil anunciar a palavra de Deus? Não é fácil, não. Ele está dizendo também, olha, segundo, os filhos são de duro semblante, e eles são obstinados de coração. Primeiro, ele fala que é um povo rebelde, é um povo que se revoltou, ou que se rebelou contra ele. Depois ele fala que é um povo de semblante, duro semblante, de pescoço erguido e de coração obstinado. O povo a quem vou enviá-lo é de obstinado coração. Esse versículo fala do coração duro e obstinado. Ou seja, um povo rebelde e obstinado reagirá à sua mensagem de maneira agressiva, dolorosa e venenosa. Eles não vão querer aceitar a sua mensagem. Eles não vão querer aceitar a sua pregação. E nós estamos enfrentando isso nos dias atuais. Nós que estamos pregando a palavra de Deus, tem muita gente que rejeita, tem muita gente que não aceita, tem muita gente que fica com o pescoço duro, não quer se submeter. Quantas vezes na hora da pregação, que estamos pregando a palavra de Deus, as pessoas saem para fora, porque elas não querem ouvir a palavra de Deus, elas não querem escutar. É um povo de coração obstinado. Coração obstinado. Assim diz o soberano, o Senhor. Isto é, ele está usando, assim diz Adonai e Yahvé. Somente o profeta Ezequiel usou essa expressão, Adonai e Yahvé. Adonai, que é soberano sobre todas as coisas, e Yahvé é aquele que eu sou o que sou. Somente ele utilizou essa expressão 217 vezes. Ele é o Senhor eterno Deus, o soberano eterno. Aleluia. Primeiro, estou te mandando a uma nação rebelde, um povo rebelde, um povo de dura serviço, um povo obstinado, um povo que não quer se arrepender, um povo que não quer mudar de vida. Eu estou te mandando para o meio deles, viu? Viu, meu filho? A coisa não é bonita, não. Você pensa que esse povo vai querer te ouvir? Você pensa que esse povo vai querer te escutar? Você pensa que ser pregador é pregar e as pessoas vão aceitar a Jesus como Salvador? Não é desse jeito. Às vezes você vai pregar e ninguém vai aceitar a Jesus como Salvador. Então veja só, terceira coisa, quer eles ouçam, fique sabendo, quer eles ouçam, quer não, independente de qualquer coisa, independente deles escutarem ou não, eles têm que saber que esteve no meio deles
profeta, meus irmãos? Profeta, primeira coisa, o profeta ele conhece Deus. O profeta ele tem intimidade com Deus. O profeta ele teve uma experiência com Deus. Somente quem teve uma experiência com Deus, somente quem nasceu de novo, pode ser profeta, pode anunciar a palavra de Deus. O profeta ele fala quem Deus é, o profeta ele fala das características de Deus, o profeta ele fala das palavras de Deus, aleluia, e das ações de Deus. O profeta ele está comprometido com Deus. O profeta não fala de si. O profeta ele não se exalta. O profeta ele não chama atenção para si. O profeta ele está aqui para falar dele, do eterno, do Adonai, do Yahvé, daquele que tem todo o poder. É para isso que Deus levantou o profeta. O profeta suscita a nossa ira ao rejeitar os nossos eufemismos. Por exemplo, tornar o nosso pecado muito branco, muito agradável, não tem nada a ver, pode fazer sim. O profeta, ele revela os nossos disfarces, ele consegue revelar as nossas hipocrisias. Uma vez eu estava ensinando aqui sobre casamento, e tinha um homem lá no último banco, ele se mexia todinho. Aí depois a irmã falou para mim, pastor, ele chegou em casa revoltado e falou assim para mim, a irmã estava me dizendo, o que você contou do nosso casamento para o pastor? Eu não contei nada, o pastor não sabe de nada. Mas ele falou tudo que diz respeito ao nosso casamento. O que ele falou, o que está acontecendo, não é isso, é Deus que falou. É Deus que manifestou. Deus trazendo à tona os nossos pecados escondidos e ocultos. Esse é o papel do profeta, do homem de Deus que anuncia. O profeta ele não se vende. O profeta ele não barganha. O profeta ele não cobra para pregar. Ele não cobra, ele vai pregar. Ele vai anunciar a palavra de Deus. Aonde quer que for, ele vai anunciar e prega. Porque ele está representando Deus. O profeta não está preocupado em fazer coreografia. O profeta não está preocupado em agradar A, nem B, nem C. O profeta ele não está preocupado em usar um terno de Marta, um sapato de couro de jacaré. Não! O profeta ele vai com a sua roupa simples e anuncia a palavra de Deus. Tem gente aí correndo atrás desses profetas, usando uma gravata de não sei quantos mil reais, usando umas bolsinhas de não sei o que, disso, daquilo, pelo amor de Deus. O cara prega essa mensagem em 10 mil lugares, prega aqui, prega ali, ele repete as mesmas coreografias, os mesmos jargões, e tem crente que pega o seu carro e vai lá ouvir o tal profeta, e chega lá e esse profeta fica fazendo som de carro. Que carro que você quer ganhar? Faz o barulho do teu carro, vai dormir, vai pregar a palavra de Deus, vai falar de Adonai, vai falar de Yahvé. Aleluia! Não tema, não tema. Deus está dizendo para ele, não temas, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, não temas. Não temas, diz o Senhor para ti. Vai que eu estou na sua vida. Não importa que tenha urtigas, espinhos e escorpiões. Vai ter escorpiões, vai ter urtigas, vai ter espinhos, mas vai em nome do Senhor. Vai levar
cercado de espinhos. Entre esses escorpiões e espinhos, haveria gente insensível à santidade de Deus. Tem gente aqui, domingo à noite nem se fala. É uma falta de reverência. Fica andando pela igreja, vai no banheiro, não sei quantas vezes, 282 vezes, lembra? Do pastor Miqueias. Não tem reverência da palavra de Deus. Ele é incomodado pela mensagem do profeta e ouve os falsos profetas. A tarefa seria difícil, mas tinha que ser executada, senão o profeta ficaria desobediente com seus ouvintes. Está dizendo assim: não seja rebelde como eles. Abra a sua boca e prega a minha palavra. Aleluia. Abra a boca e come. O profeta recebeu a ordem de comer o rolo e obedecer a palavra do Senhor. Em contraste com o povo rebelde. O povo rebelde não quer saber de meditar. O povo rebelde não quer saber de ler a Bíblia. O povo rebelde não quer saber de ter um devocional com Deus. O negócio deles é Instagram, o negócio deles é série de televisão. O negócio deles é o que está acontecendo, é a academia. Mas aquele que é do Senhor, ele tem o prazer de meditar na palavra de Deus, ele medita na palavra. Às 8, tome o livro, é para você pegar o livro. Pega o livro, leia o livro, coma o livro, assimile o livro. Aleluia! Você tem que pegar o livro, você tem que ler o livro, você tem que comer o livro, você tem que assimilar o livro. Aleluia! O livro tem que estar dentro de você. É para você comer a palavra do Senhor. O profeta é um instrumento de comunicação. O profeta é a voz de Deus, não é o inventor daquilo que está escrito. O profeta ele não inventa nada, ele não cria nada, simplesmente ele anuncia, simplesmente ele prega a palavra de Deus do jeito que está. Não inventa nada, não cria nada. Hoje eu vou falar uma coisa inédita. Para com isso, inédito o quê? Paulo vai dizer assim: eu procuro apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da. Aleluia! Você tem que procurar se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você tem lido a Bíblia, você tem comido a Bíblia, você tem assimilado a Bíblia, você tem falado a palavra de Deus. A Bíblia tem sido teu alimento dia após dia. Aleluia! O Salmo 119 aconselha: como pode o jovem viver uma vida pura? Ele pergunta: seguindo cuidadosamente o mapa da tua palavra. Estou decidido na tua procura, estou decidido na procura do mapa. Não permita que eu passe sem ver as placas que puseste no caminho. Guardei as tuas promessas na caixa forte do meu coração, para que eu não vá à falência. Aleluia! Aqui a mensagem, a tradução aqui: guardei a tua palavra. Não tem coisa melhor do que você meditar na palavra. Não tem coisa melhor do que você estar ali meditando na palavra. Não tem coisa melhor, meus irmãos. Quando eu estava em casa à tarde, eu tive uma experiência transcendente ontem. Eu fui lá para o quartinho onde eu estudo e comecei a ler um livro do D.A. Carson, um teólogo que eu gosto muito, um comentário de Mateus capítulo 8, 9 e 10. E aquilo
parece que me levou fora de mim. Eu estava ali, ao mesmo tempo não estava. Eu comecei a acompanhar o pensamento daquele teólogo, daquele homem de Deus, falando sobre Jesus, falando sobre quando ele fez com que o vento se acalmasse, quando ele tocou naquele leproso e instantaneamente ele foi curado. Não tem coisa melhor quando você para meditar na palavra de Deus. Tira do teu lado o celular, tira do teu lado isso, aquilo, pega um livro maravilhoso, ou pega a palavra de Deus e vai ler, vai se aprofundar, porque Deus tem coisas para revelar a você e a mim. Em Apocalipse 10, João viu um anjo que estava em pé entre o mar e a terra. Em sua mão havia um livro. Olha só que interessante. E a voz do céu lhe disse: pegue-o e coma-o. Apocalipse 10 e 9. Vá, pegue o livro. Livro é Biblion, vem a palavra Bíblia. Pegue o livro aberto que está na mão do anjo. Deus deu uma ordem: pegue o livro aberto que está na mão do anjo. E ele conta o que aconteceu a seguir: me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse um livrinho. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Quando ele comeu, ele fala assim: quando eu comi esse livro, ele me foi doce como mel. Quando você come a palavra de Deus, quando você está ali saboreando os salmos, os provérbios, quando você está saboreando Mateus, Marcos, Lucas, João, as epístolas de Roma, os Romanos, de Gálatas, Efésios, Tessalônica, aquilo é maravilhoso, é doce como mel, mas quando entrou no meu estômago, ficou amargo, porque ela tem que falar com você, ela tem que mexer com você, ela tem que te exortar, ela tem que te repreender, ela tem que ir contra você. O seu comportamento na hora que você come é doce, é maravilhosa, mas quando vem no teu estômago, aleluia. Diz o texto de Ezequiel: então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava um rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. O livro foi desenrolado diante dele, está dizendo. E ele não viu o que havia dentro daquele livro, os dois lados. Em ambos os lados do rolo estavam escritas as palavras de lamento, pranto e ais. Presta atenção aqui. Quando o livro foi aberto diante dele, escrito dos dois lados, o que havia somente foi lamento, pranto e ais. Dá para você imaginar? Alguém vai lhe dar uma palavra, uma mensagem profética, e a mensagem profética que aquela pessoa lhe dá é uma palavra de juízo sobre a tua vida. Mais ou menos o que aconteceu com Eli, quando Deus levantou Samuel, Deus deu a ele uma palavra de juízo. E isso aconteceu com Eli, com a sua família, do jeito que Samuel falou, Deus cumpriu. O juízo viria sobre Jerusalém, a Babilônia iria massacrar Judá, um pequeno número de pessoas terminaria cativo naquele lugar miserável. Veja só, os versículos do capítulo 3, do versículo 1, vai dizer assim: a voz me disse: filho do homem, come o que lhe dou, coma este livro, depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca, e ele me deu um rolo para eu comer. Filho do homem, encha o seu estômago com
como eu. Disse a voz: quando comi, o sabor era doce como mel em minha boca. Em seguida ele disse: filho do homem, vá ao povo de Israel e transmita-lhe minhas mensagens. O Deus está dizendo aqui, algumas lições eu consigo aprender olhando para esses versículos aqui iniciais do 3º capítulo. A primeira lição aqui é que Ezequiel se colocou diante de Deus. Ezequiel aceitou o chamado que Deus lhe dera. Ezequiel ele não titubeou. Ezequiel ele não justificou, como Moisés tentou justificar, ou como Jeremias disse: eu não passo de uma criança. Não, ele não falou da sua incapacidade. Não, ele não pensou duas vezes. Eu me lembro uma vez que o pastor de onde eu congregava, pastor Santana, falou assim para mim: meu filho, você quer tomar conta de uma igreja? Eu falei: eu não sei. Vai orar, meu filho, vai orar. E fala para a tua esposa, para ver se ela concorda contigo. Eu fui orar, eu fui pedir direcionamento do Senhor. E depois de alguns dias eu cheguei nele e falei: estou pronto, pode me enviar. Então quer dizer, ele não pensou duas vezes, ele não foi para casa, ele simplesmente aceitou. Ele não saiu pela tangente, ele não pegou o navio para Tarso, não, ele foi diretamente para Nínive. Uma das coisas que eu percebo nele é que ele aceitou a mensagem de Deus para a vida dele. Primeira coisa, primeira lição que eu vejo no profeta Ezequiel. A segunda lição é que ele comeu da palavra de Deus. É que ele encheu o estômago. Aleluia. Tem tanta gente que tem dificuldade de encher o estômago. Gosta de encher o estômago de carne, mas tem uma dificuldade imensa de encher o estômago com a palavra do Senhor. Você não sabe o bem que vai lhe custar. Você não sabe. Você não sabe o investimento que você fará na sua vida. A partir do momento que você diz assim: eu vou encher o meu estômago da palavra do Senhor. Eu vou comer a palavra do Senhor. Eu vou frequentar os cultos de terça-feira. Agora eu não perco nenhuma terça-feira. Porque toda terça-feira eu vou sair daqui de estômago cheio. E depois você enche de comida em casa. Mas eu estou saindo, eu estou vindo para a escola dominical, estou saindo de estômago cheio do conhecimento. Então está dizendo, ele não titubeou. Todo pastor tem que ser, todo missionário, todo obreiro tem que ser alguém que gosta do culto de terça-feira. Alguém que gosta da escola dominical, porque senão ele não tem capacidade em termos de conhecimento de ser um presbítero ou pastor. Ele não tem capacidade, porque ele tem que comer, ele tem que se alimentar, ele tem que encher o seu estômago da palavra de Deus. Tem gente relaxada, mas ele não foi relaxado. Você sabe por que hoje estou aqui pastoreando essa igreja? Porque durante um tempo na minha vida eu parei tudo, estacionei tudo e fui para um seminário me preparar para aprender a palavra de Deus durante 3 anos. Num seminário de internato, eu enchi o meu estômago da palavra de Deus. Aleluia. E tem gente que quer ser pregador, aceitou Jesus ontem, quer ser pregador, sendo que não parou para sentar, sendo que não parou para ouvir. Vale a pena gastar tempo para meditar,
Vale a pena gastar tempo para aprender, para ler. Vale a pena gastar tempo para ruminar a palavra de Deus. Vale a pena gastar tempo para ruminar a palavra de Deus. Terceiro, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, quando você serve um Deus soberano, sempre há esperança. Sabe, eu vejo assim, dois tipos de profetas nos dias atuais. Dois tipos de profetas. Eu vejo aquele profeta que é um profeta de Deus, que ele fala a verdade, que ele não fica massageando o ego de ninguém. Não fica, não. Não é nenhuma mensagem, nenhuma autoajuda, uma mensagem psicológica, não. É uma ajuda do alto mesmo, é a ajuda que vem de Deus. É a palavra que vem de Deus. A palavra que ele prega é a palavra que vem de Deus. Não obstante os momentos difíceis que nós estamos passando, ou que ele estava passando, o profeta foi levado para a Babilônia. Mais de 10 mil pessoas foram deportadas para a Babilônia. Não obstante tudo isso aí, havia esperança. Ezequiel poderia focar somente nas derrotas, somente nos fracassos do seu povo, e poderia falar somente dos fracassos, das derrotas do teu povo. Mas Ezequiel foi aquele que profetizou. A glória do Senhor apareceu para ele mais uma vez. Ele foi lá no campo, numa planície, cheio de ossos secos. Ossos secos. Aqueles ossos secos eram o povo de Deus, o povo de Israel. E Deus então perguntou: será que esses ossos podem ressuscitar? Ó Deus, ó profeta, será que eles podem ressuscitar? Deus pergunta para ele: tu sabes. Então Deus fala assim: então profetiza. Sabe, às vezes tem alguém que você diz assim: não tem mais jeito. Tem alguém que você diz assim: não tem mais esperança. Aquela pessoa não tem mais jeito. Ali é um osso seco. Esses dias eu vi alguém falando assim para mim: ô pastor, eu sou aquele osso seco que você pegou num culto de domingo há muito tempo. Ele falou para mim, eu ouvi essa mensagem, o empresário dizendo para mim: eu sou aquele osso seco. E eu disse para ele: você não quer que eu profetize, não? Que eu venha profetizar na sua vida? Para esse osso seco reviver e ganhar vida espiritual, você não quer, não? A pessoa me disse, eu não disse nada para ela, ela simplesmente me disse que ela era um osso seco. Quantas pessoas que você conhece? Um osso seco, um parente, um amigo, alguém que frequentou essa igreja há muito tempo, alguém que estacionou. Se for um profeta negativo, ele vai dizer: ali não tem mais jeito, ali já morreu, João Marcos não me serve mais, João Marcos abandonou, já morreu, não tem mais ministério. Isso é um homem falando. Mas Deus está dizendo: será que esses ossos secos podem ressuscitar? Será que aquela pessoa que caiu, será que aquela pessoa que desviou, ela tem capacidade de ressuscitar? Ela tem capacidade de ganhar vida novamente? E então Deus fala assim: é somente você profetizar. Deus precisa de você. Deus precisa de você. Deus está dizendo: aquela pessoa tem jeito. Deus está lhe perguntando nessa noite: o indivíduo tem jeito, o irmão tem jeito, a irmã tem jeito.
Deus, então ele fala, então profetiza. Profetiza na vida do seu pai. Profetiza na vida do seu irmão. Profetiza na vida do seu vizinho. Profetiza na vida daquele irmão que está desviado. Profetiza em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, ele vai reviver, ele vai soprar. E aqueles ossos vão se levantar novamente, vão se ajuntar. E vai criar carne, vai criar tendões. E vai vir o Espírito dos quatro ventos de Yahvé